Boa noite a todos que estão nos acompanhando nesse dia, onde nós daremos início ao nosso curso, uma breve introdução à vida espiritual. Então, esse cursinho, ele é para que a gente possa também, ir aprofundando naquilo que é, o que a igreja nos ensina sobre a vida espiritual, para que assim também nós possamos crescer cada vez mais na nossa experiência com Deus e também, na nossa capacidade de amar a Deus e amar o nosso próximo. Se a gente for, olhar, diante daquilo que a igreja nos ensina sobre a vida espiritual, a igreja ela vai, diante até dos escritos dos santos, vai nos dizer muitas coisas, mas nós podemos como que resumir esses ensinamentos em algumas coisas que são bem interessantes. A gente pode se perguntar, o que é a vida espiritual? E se a gente for responder essa pergunta, o que é a vida espiritual, nós podemos dizer que é uma relação. E o que relação é essa? Não só uma relação com Deus, porque aquilo que o próprio Deus nos pede, aquilo que o próprio Deus nos indica como vida espiritual, nessa relação divina, também é uma capacidade de manifestação dessa relação com o nosso próximo e a relação com nós mesmos. Depois, uma segunda pergunta que nós podemos fazer, o que a vida espiritual pretende, E nós podemos responder que ela pretende nos encaminhar na santidade, fazer com que a gente cresça cada vez mais na vida de santidade. E depois, qual que é a meta da vida espiritual? Nada mais é do que a conquista do reino dos céus. Por isso que esse breve curso que a gente vai dar, sobre a vida espiritual tem em vista isso, nos dar, como que nos alertar ou então indicar, alguns pontos, para a nossa reflexão pessoal e de intimidade com Deus, para que a gente possa também aprender a manifestar a nossa experiência com Deus, com o nosso próximo. Então a gente vai dar início, esse pequeno curso, de vida espiritual, invocando também, a Santíssima Trindade. E, é claro, pedindo a intercessão à Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, era no princípio, agora e sempre. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma das pequenas coisas que a gente pode também, nesse início, desse nosso curso, a gente vai colocar alguns pontos, para a nossa reflexão, mas também, uma coisa que é essencial para que a gente possa entender a vida espiritual é aquilo que ela se pretende como meta, mas também como meio para se alcançar essa meta que é o reino dos céus. Se nós olharmos no livro do Gênesis, lá no primeiro capítulo, no versículo 26, quando Deus vai criar o homem, Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. A vida espiritual, ela também tem esse fim, esse fim que é como que ir restaurando essa imagem e semelhança, para que a gente possa cada vez mais ir nos transformando em Deus, E, é claro, não sermos deuses, mas se transformando no próprio Cristo, E São João da Cruz vai falar isso em um dos seus livros, também Santa Teresa d'Ávila, quando vai, se eu não me engano, em uma das suas poesias, ela fala sobre isso também, dessa transformação, dessa intimidade que nós precisamos ter com Deus, onde nós vamos morrendo para a nossa vontade e permitindo com que a vontade de Deus realize, todas as coisas através da nossa vida. Essa é a vida cristã, esse é o grande chamado de Cristo para a nossa vida. Uma coisa também, para a gente começar a refletir, sobre o nosso curso, sobre a vida espiritual, três coisinhas são muito importantes, E essas três coisinhas são, quem nos alerta é São Paulo. São Paulo na carta aos Tessalonicenses, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, ele vai nos dar uma indicação, sobre essa vida espiritual, mas não só sobre a vida espiritual, mas sobre aquilo que é, sim, essa via de santidade, que nós precisamos alcançar, Lá na primeira carta aos Tessalonicenses,
capítulo 5, versículo 23, São Paulo diz assim, né, para que a gente possa ter, né, essa consciência, que o próprio Deus da paz vos santifique inteiramente, olha só, né, nos santifique totalmente, né, e depois ele vai elencar, né, aqueles âmbitos essenciais que o próprio Deus ele precisa santificar na nossa vida. E ele, continuando, vai dizer, né, e que todo o vosso ser, espírito, alma e corpo. Então, para que a gente possa começar o nosso curso, né, sobre a vida espiritual, a gente precisa entender essas três realidades. Nós somos compostos de três realidades, de corpo, alma e espírito. E aí a gente começa, né, a nossa pequena reflexão, né, a gente vai colocar alguns pontos aqui, né, para que a gente possa ir refletindo e não esquecer, né? E o que quer dizer isso, né? Corpo, alma e espírito, né? Corpo, né, claro, né, aquela nossa condição material, faculdade espiritual, né? O espírito, né? Aqui nós não estamos falando ainda do Espírito Santo, mas nós estamos falando, né, daquilo que é uma faculdade que todo ser humano tem, que é essa inclinação à transcendência. Isso aqui é importantíssimo para a nossa vida, porque a vida espiritual, naturalmente, ela é o quê, né? Ela é um amadurecimento, ela pretende um amadurecimento nesses três âmbitos. Por isso que, quando nós olhamos, por exemplo, o catecismo da Igreja Católica, né, ele vai ser dividido em algumas partes. Que partes são essas, né? São 4 partes, mas as partes mais assim, né, que pode resumir isso aqui, que é corpo e alma e espírito, né, é a parte, né, que fala da vida em Cristo, a moral, que é a busca de virtudes. Depois, né, o próprio catecismo em si, ele já é, né, uma grande reflexão, né, onde nós, né, aqui, né, pela faculdade da alma, né, racional, nós alcançamos o conhecimento das coisas de Deus, né, daquilo que são os dogmas de fé, e a parte lá, né, no final do nosso catecismo, que fala sobre a vida de oração, né, essa vida de intimidade com Deus, que tem a ver com isso aqui, né, com essa faculdade espiritual que todos nós temos. E aí nós vamos percebendo, né, como que o nosso curso ele vai caminhar, né, vai tentar nos conduzir a essas três realidades, para que a gente possa ir aprendendo a amadurecer essas três realidades na nossa vida. E é claro, né, a maturidade dessas três coisas, né, ela tem como que um fim que é a santidade. Às vezes a gente tem uma concepção de santidade também errada, porque a gente acha que ser santo é ser perfeito. E, na verdade, a perfeição, é claro, Cristo ele nos chama à perfeição, mas a santidade ela é muito mais do que só perfeição, porque a própria busca de perfeição nessa terra, se a gente não tiver uma humildade suficiente, essa busca de perfeição ela pode nos fazer soberbos e pode também até nos afastar de Deus e pode também nos afastar, né, do próximo. E isso é muito perigoso diante da nossa vida cristã, onde o próprio Cristo nos ensina, né, que o amor, né, o mandamento do amor, né, que é amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Se a nossa vida ela está para isso, naturalmente a gente precisa, né, cada vez mais ter em vista esse amadurecimento. Por isso que quando lá, né, quando o mestre da lei, no capítulo 22 do Evangelho de São Mateus, vai perguntar a Jesus Cristo, né, qual que é o maior mandamento, Jesus Cristo, ele ali, né, conversando, né, com esse mestre da lei, né, vai responder, né, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E esse é o maior e o primeiro mandamento. Ora, o segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui, Jesus Cristo ele vai parafrasear aquilo que está lá nos livros, no Pentateuco, lá nos livros antigos, né? O mandamento que Deus dá ao povo, né? De amar de todo o coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma. E aqui nós vemos, né, como que três coisas também essenciais que vão ser relacionados com corpo, alma e espírito. Que depois, mais à frente, né, se Deus quiser, a gente vai alcançar, né, esse
pequeno entendimento, né, disso que nós estamos nos propondo agora. Outra coisa também que é muito importante, né, que às vezes nos passa despercebido, é aquilo, né, a importância da vida espiritual, né? A vida espiritual, ela tem a sua importância porque nós só conseguimos alcançar o reino dos céus na medida em que nós vamos nos unindo cada vez mais a Deus. E essa unidade, ela também tem um caminho, que é um amadurecimento da capacidade de amar. Por isso que a igreja, né, tendo em vista aquilo que é o grande ensinamento lá da cultura grega, por exemplo, né, nos escritos tanto de Platão quanto Aristóteles e alguns outros filósofos, vai ali, né, usar, né, aquilo que os filósofos falam, né, a tripartição, né, do amor, né, o amor que ele tem um amadurecimento. E na antiguidade eles falavam desse amadurecimento sobre 3 palavrinhas, né, que são importantes também para a nossa reflexão, né, para esse amadurecimento do amor, né, que é a palavra grega eros, depois a palavra filia e a palavra ágape. Essas 3 palavras, elas se traduzem como amor, mas só que amores em graus diferentes. A palavra eros, do grego, né, ela tem como que uma conotação de um amor voltado para o prazer, mais para o sentimento. Então, a gente vai usar essa palavrinha, né? É um amor voltado mais para o prazer. Filia é um amor que é voltado mais para a amizade. Aí nós vemos como que há um crescimento nessa capacidade de amar, né? Então, a gente vai colocar essa palavrinha aqui, amizade. E ágape é um amor de entrega, um amor de entrega onde, naturalmente, nós temos, né, essa grande capacidade de nos entregar pelo nosso próximo. Jesus Cristo, ele manifesta plenamente esse amor de entrega. Nós vemos isso, né, quando lá no capítulo, se eu não me engano, 15 de São João, né, Jesus Cristo vai dizer, né, não há maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. E isso nós vemos, né, Cristo, ele tem ele manifesta sempre esse amor ágape, né, que é o amor de entrega. Então, para que a gente possa entender essa tripartição, né, desse amadurecimento do amor. Se a gente olhar no Sagrado Evangelho, Jesus Cristo, ele respeita isso aqui, que é próprio da nossa condição humana. Se a gente olhar no início do Sagrado Evangelho, nós vamos perceber que o próprio chamado dos discípulos, eles acompanha isso aqui, né? Primeiro, os discípulos, eles veem Jesus Cristo fazendo aqueles sinais, vê ali, né, os sinais do reino em Jesus Cristo, mas eles ainda não têm ainda uma amizade, eles ainda não são capazes de uma entrega total. Por isso que Jesus Cristo, ele vai atraindo esses discípulos. E nós vamos ver isso, né? Esses discípulos, eles vão sendo atraídos por Jesus Cristo e depois outras multidões vão sendo atraídas também por Jesus Cristo, na medida em que depois, mais à frente, ele vai eleger os 12 apóstolos. Esses 12 apóstolos, Cristo escolheu dentre toda aquela multidão que o seguia, porque eram aqueles que ele percebia que já estavam abertos a esse amor aqui, né? Esse amor de amizade, que é um amor de comprometimento. E aí nós vemos, né, como que o próprio Cristo vai dizer, né, aos seus discípulos, num determinado momento no Sagrado Evangelho de São João, que ele não chama mais de servos, mas chama-os de amigos. Para dizer o quê? Né? Que agora a relação deles não é uma relação prazerosa. É claro que ela vai ser uma relação que vai trazer alguma satisfação, sim, porque ele vai trazer felicidade, realização aos seus discípulos. Mas é uma relação de amizade. E relação de amizade é sempre uma relação onde nós participamos da vida do outro. E aqui nós vemos propriamente no Sagrado Evangelho como que Jesus Cristo permite com que os seus discípulos
participem da sua vida. E ele também participa da vida dos seus discípulos. E nós vamos perceber isso naquela passagem, por exemplo, que ele vai dizer, né, lá, né, vendo aquela multidão, o evangelista vai relatar, né, que Jesus Cristo olhou para aquela multidão e sentiu compaixão. Por quê? Né? Porque eram ovelhas sem pastor, né? Isso é um belo sinal daquilo que é a participação que Cristo tem na vida daqueles que estão à sua volta. É claro, Jesus Cristo é Deus, então ele tem essa capacidade plena de participar da vida de todo mundo que está em volta dele, né? Porque ele sonda os corações. Mas nós, que não somos deuses, nós precisamos entender isso, né? Nós temos uma capacidade limitada. Por isso que nós não conseguimos ser amigos totalmente de todo mundo. A gente tem sim as nossas afinidades, as nossas empatias, mas nós precisamos cada vez mais, mesmo quando não tem afinidade e empatia, nós precisamos aprender a crescer no comprometimento. E principalmente no comprometimento que tem a ver com a salvação das almas. Quando nós temos em vista isso, né, que esse comprometimento de amizade, ele é para a salvação, nós conseguimos ser amigos, né, de mais pessoas, por mais que a gente não tenha afinidades com todas as pessoas, mas nós conseguimos sim crescer nessa amizade. Depois, né, nós vemos, né, aqui, né, essa capacidade de amor, de entrega que o próprio Cristo ele vai nos chamar, né? Isso aqui os santos alcançam quase que no final da sua vida, né? Por quê, né? Porque eles vão sendo purificados para chegar, né, a esse amor aqui de entrega. Se a gente olhar lá se não me engano, capítulo 21 do Evangelho de São João, aquela passagem que todos nós conhecemos, né, que Jesus Cristo diz a Pedro, né, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Se a gente olhar no Evangelho grego, né, no original, nós vamos ver que o evangelista ele coloca nas duas primeiras vezes que Jesus Cristo fala para Pedro, né, pergunta a Pedro, tu me amas? Jesus Cristo fala com esse termo ágape. E Pedro responde com filia. Por quê, né? Como se Jesus perguntasse assim, tu me amas com amor de entrega? Pedro, ele já tinha negado Jesus Cristo 3 vezes, ele sabia da limitação dele. Antes ele tinha já até falado, né, que iria até o final, ia dar a sua própria vida por conta, para proteger, né, Cristo, né? E ele viu que não era capaz disso. E ele respondia sempre com filia, né? Eu te amo com amor de amizade, que era esse amor que ele tinha para dar. E é interessante que na última vez que Jesus pergunta, tu me amas, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Cristo, ele como que se rebaixa, ele não mais pergunta com amor ágape, com amor de entrega. E é interessante que Deus ele faz isso também com a nossa vida. Ele nos conhece, ele não nos pede nada daquilo que nós não podemos dar. Então ele sempre vai nos pedir o que é aquilo que está ao nosso alcance. Deus nunca nos obriga ao impossível, mas nós precisamos ter essa docilidade para permitir com que Deus nos conduza a essa obra de salvação, que é sim essa obra de entrega total, mas que passa por esse caminho. E nós precisamos ter essa certeza de que passa por esses caminhos. Por isso que, às vezes, até na nossa vida, né, a gente já chegou nessa capacidade de comprometimento. Nós já chegamos a essa capacidade de comprometimento com Deus, de amizade, mas às vezes a gente ainda volta ainda em alguns pecados, a gente ainda tem alguns vícios, algumas más inclinações. Por quê? Porque esses âmbitos da nossa vida, eles são bem amplos. E às vezes ainda existe uma busca de prazer, de satisfação ainda na nossa vida. E é uma dessas coisas, né, quando nós vemos lá, né, na passagem, né, quando fala do pecado original, né, se a gente olhar os primeiros capítulos do Gênesis, né, ali os capítulos eles vão relatar aquilo que são as desordens que o pecado gerou na nossa vida. E aí nós temos, né, também que brota disso os pecados originais, o pecado original, os pecados capitais, aliás, e aí a gente vai percebendo, né, quando o pecado entra na vida do ser humano, ele se torna incapaz de sozinho alcançar isso aqui, né? E às vezes até, né, de alcançar, né, de uma forma mais ampla e plena essa capacidade de filia, de amor, de amizade também, né? Por isso que
uma coisa que é importante, né, também que a gente saiba diante da vida espiritual, que todos nós, né, o pecado original, ele gera em nós três desordens, né, que a gente pode chamar que são os três desejos desordenados na nossa vida interior, né, que esses desejos desordenados, eles geram aquilo que são os pecados capitais, né, os pecados que são os cabeças, né, que geram outros pecados ainda, né. Então aí nós temos, né, o desejo de prazer, desejo de poder e o desejo de ter. Todos nós, né, temos isso no nosso interior. E a gente pode fazer uma breve alusão, né, talvez uma comparação num triângulo assim, né, para a gente entender o que, né? Todos nós temos esses três desejos desordenados dentro do nosso interior, por isso que é importante, né, a vida espiritual, porque vai nos ajudando a entender essas coisas e vai nos ajudando também, né, a entender como nós conseguimos ir purificando e reordenando essas realidades na nossa vida, porque todos esses desejos aqui, eles têm a ver com aquilo que é um sentido de sobrevivência também, né, do nosso interior, né? É um mecanismo de defesa, mas quando está desordenado, esse mecanismo de defesa, ele deixa de nos defender e começa ali, né, gerar, né, algumas coisas prejudiciais na nossa vida. Todos nós, como temos esses três desejos, aí, né, como que podemos dizer, né, desordenados dentro de nós, mas todos nós tendemos mais a um do que o outro. Por isso que a gente pode dizer, né, que, por exemplo, a pessoa que tem, né, o desejo, né, de prazer, né, mais aflorado, podemos dizer assim, né, ele também tem, né, aqui, né, os outros desejos também, né, de ter e de poder, né. E isso aqui, né, que a gente chama, que a gente pode dizer, né, que a cabeça, né, desses desejos, né, que é o mais aflorado, que está mais acima dos outros, a gente chama de defeito dominante. Esse defeito dominante é o quê? Né? Aquilo que é a raiz mais, a gente pode dizer, a raiz ali, né, dos grandes males da nossa vida. Cada um de nós tem isso. Alguns é o desejo de poder, alguns outros é o desejo de ter, né? E a gente vê, né, os pecados capitais, né, que são relacionados a esses desejos, né? Por exemplo, o pecado no desejo de prazer, nós temos aqui, né, o pecado da gula e o pecado da luxúria. O desejo de poder, a gente tem a soberba e a ira. O desejo de ter, nós temos a avareza e a inveja. E faltou um pecado capital aí, né, que a gente chama de preguiça, né? Mas a preguiça, ela é gerada por todos esses, né? Qualquer um desses pecados aqui gera preguiça, né? Porque às vezes a gente acha que preguiça é quando a gente não quer fazer nada. E na verdade a preguiça não é bem isso, né? E porque existe também uma preguiça, um ativismo. O ativismo também ele pode ser considerado como preguiça, na medida que a gente perde o tempo de salvação. Por exemplo, a pessoa que faz muita coisa acaba não fazendo nada direito. Então, quando ela não faz nada direito, ela não consegue fazer com que aquilo que ela está fazendo seja obra de salvação para a sua vida. Por isso que nós vemos, né, que a preguiça ela é sim, né, gerada, né, por qualquer um desses aqui, né, por qualquer desordem dessas na nossa vida. E aqui nós vamos percebendo, né, como que todos nós estamos tendidos a esses males no nosso interior. E por isso que essa reflexão sobre a vida espiritual nos ajuda, né,
a entender essas circunstâncias. Talvez um pouquinho mais à frente a gente vai falar melhor, né, sobre os pecados capitais, né, para que a gente possa entender melhor também sobre o defeito dominante que a gente falou ali também. Mas vamos dar, né, continuidade a algumas outras realidades também muito importantes da nossa vida espiritual. Na antiguidade, nos grandes padres da igreja e até alguns santos, né, que escreveram, que a gente chama, né, na teologia espiritual, né, que a gente chama dos santos esponsais, né, e por que a gente chama isso? Né? Porque eles tiveram uma relação com Deus de uma intimidade tão grande, onde ali, né, Deus deu a graça a esses santos, né, tanto mulheres quanto homens também, né, de ali, né, ter experiências, né, com o próprio Deus, né? E é interessante, principalmente tem um santo que é São Bernardo de Claraval, né, um desses santos esponsais. Em um dos seus sermões, né, existe uma obra dele chamada Sermões, Sermões sobre o Cântico dos Cânticos, que é aquele livro que a gente tem na Sagrada Escritura. Ele tem ali, né, alguns sermões interessantes que ele usa algumas imagens espirituais para nos mostrar aquilo que deve ser o nosso caminho de amadurecimento espiritual nessa terra. Ele vai usar 3 imagens interessantes, que é a imagem do jardim, a imagem da adega e a imagem do quarto. E é interessante essas 3 imagens porque elas remetem àquilo que são os conselhos evangélicos. São Bernardo ele vai fazer essa relação, né? Porque ele fala do jardim, né? Ele diz, é como se a gente tivesse, né, como se fosse isso aqui, né, um terreno, né, onde tem uma casa, aqui é o jardim, né, fora aqui. A adega, né, é essa imagem daquilo que é a própria que tem a ver com o vinho, né, que é servido à mesa. Então a gente tem uma repartição, né, a porta de entrada, né, a mesa, né, do banquete e aqui, né, o quarto que eles vão falar, né, chamar de quarto nupcial, né. Mas aí é interessante que eles vão relacionar essas 3 imagens com os conselhos evangélicos. Eles vão dizer a seguinte coisa: São Bernardo ele fala isso, né? Outros santos também falaram isso. E São Bernardo ele vai falar assim, né, que assim como Adão e Eva, pelo pecado, né, pela desobediência, o pecado de desobediência, eles foram expulsos do jardim somente pela obediência. Somente pela obediência a gente volta a esse jardim. E aí é interessante, né, como que ali, né, ele está como que nos dando uma via de exercício espiritual para que a gente possa, né, ir crescendo na intimidade com Deus. Depois, a adega, né, é essa imagem que remete à imagem do vinho, né, o vinho que na antiguidade, principalmente na Sagrada Escritura, tem um simbolismo, né, o vinho que traz a alegria. Então é interessante, né, que ele vai falar o quê, né? Ele vai dizer que esse vinho, né, da adega, né, ele precisa ser renunciado. Por que precisa ser renunciado? Porque nós não podemos mais desejar ou precisamos nos esforçar para não desejar mais aquilo que são os sabores do mundo, mas sim os sabores celestes. E como que a gente alcança, né, essa capacidade de entrar na adega sem nos embebedar daquilo que são os prazeres mundanos? E aí São Bernardo ele vai falar sobre aquilo que é o outro conselho evangélico, né, que é a pobreza. Então a pobreza, a simplicidade da pobreza, é interessante que a primeira bem-aventurança que Jesus Cristo ensina aos seus discípulos é justamente isso, né? Lá no capítulo
5 de São Mateus, Jesus Cristo vai dizer, né, lá no versículo 3, né, felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, olha só, né, a pobreza é essencial, né, porque quanto mais apegados às coisas desse mundo, muito menos ou mais afastados nós estaremos do reino dos céus. Então, assim, né, não basta só ser obediente, nós precisamos também agora, né, aprender a renunciar, né, os prazeres mundanos. Por isso que Jesus Cristo, em várias passagens, né, naquela emblemática que a gente conhece, né, lá do jovem rico, né, Jesus Cristo, o jovem pergunta, Senhor, o que eu devo fazer para alcançar, né, a vida, né, para alcançar a vida eterna, né? Jesus Cristo ele vai elencar vários mandamentos que ali, né, que são os mandamentos relacionados à vida social. E é interessante que depois ele vai, né, elencar, né, ele vai dizer, né, àquele jovem, né, porque aquele jovem vai falar para ele, né, isso tudo eu já faço. E Jesus Cristo vai dizer, né, só te falta então uma coisa, vende tudo que tem, dá aos pobres, depois vem e segue-me. E Jesus Cristo vai ali, né, depois, né, o próprio evangelista, né, vai relatar, né, que aquele jovem, ele não segue, né, e depois relata no final lá que ele saiu, né, triste, né, saiu triste por quê? Porque quando a gente não é pobre, quando a gente não consegue viver a pobreza, facilmente a gente é abatido pela tristeza. E a tristeza, ela tem a ver com a inveja, que é um pecado relacionado ao desejo de ter. Depois nós temos, né, quando a gente consegue, né, ser obediente, ser pobre, a gente consegue dar um passo a mais nesse aprofundamento, né, da intimidade, né, que é assim, né, entrar no quarto nupcial, né, que tem a ver com a castidade. E aqui entra uma outra coisa, né? Às vezes a gente tem uma grande dificuldade de entender o que é a castidade. Porque às vezes quando a gente escuta sobre castidade, só se fala de sexualidade. E na verdade a sexualidade é um dos âmbitos da castidade. A castidade ela está muito mais vinculado, a capacidade de castidade está muito mais vinculado à afetividade, né? A capacidade de relacionar-se com tudo que está à nossa volta e até conosco mesmos, do que somente a sexualidade. É claro que a sexualidade, né, como é a gente pode dizer, né, uma pulsão natural, né, de todo ser humano, ela pode sim, né, se tornar uma válvula de escape, né, quando nós não conseguimos viver bem essas coisas anteriores. E aí sim, né, quando a gente alcança essa capacidade de castidade, que é a capacidade, olha só, né, a gente está falando do quarto nupcial, né, dessa intimidade com Deus. Quando a gente alcança esse ponto aqui, é o momento onde a gente consegue perceber a presença de Deus em tudo na nossa vida e principalmente no nosso próximo. E é isso que nós precisamos alcançar. A vida espiritual, ela nos propõe isso também, nos propõe essa capacidade de amar, né? Essa capacidade de, amando, né, ser obediente, amando ser pobre, amando ser casto, né? E é claro, né, isso é algo que a gente vai, né, crescendo nessa prática, não é uma coisa que a gente alcança de uma hora para outra, é uma coisa que a gente vai crescendo na nossa vida, né? E isso que a gente tem que ter a consciência, senão a gente acaba caindo num grande desespero, né? Por muitas vezes ir alcançando e crescendo na vida espiritual, na intimidade com Deus, na busca e na prática de algumas virtudes, às vezes a gente pode cair, né, em algum pecado ou então em alguma dificuldade e a gente achar que tudo acabou. E, na verdade, tudo não acabou, né? Se alguma coisa acontece, é um sinal de Deus, né, para que a gente possa amadurecer, né, algumas áreas também da nossa vida. Por isso que a vida espiritual ela nos chama a isso, né? Nos chama a essa identificação, né, com Cristo, né? Claro, essa intimidade com Deus, mas ninguém, como o próprio Cristo vai dizer, né, ninguém viu o Pai, só o Filho viu o Pai. Então a gente só conhece o Pai
através do Filho. Então a gente precisa cada vez mais nos identificar a Jesus Cristo, nos transformar em Jesus Cristo, e essa transformação ela é uma graça que nós já recebemos, podemos dizer, em germe, né, em semente, no sagrado batismo, porque quando nós somos batizados, quando nós fomos batizados, nós nos tornamos outros Cristos, e quando nós nos tornamos outros Cristos, Deus deu a nós, a cada um de nós, né, a potencialidade de realmente alcançar essa plenitude da nossa vocação, de sermos verdadeiros filhos de Deus. Agora, né, não sei se a gente está fazendo, né, tudo muito rápido, né? É claro que são muitos pontos, muitas coisas também, mas é importante, né, depois, né, se vocês quiserem fazer algumas perguntas, colocar nos comentários também, né, a gente vai ver uma forma de responder também essas perguntas. É claro que é muita coisa, talvez mais à frente, né, esse é um material também, né, que provavelmente um pouco mais à frente ele vai se tornar uma apostila ou um pequeno livro, né, que também pode nos ajudar a entender, né, ou refletir mais, né, ler e reler, para que a gente possa entender um pouco mais, né, sobre essas pequenas realidades na nossa vida. Agora a gente vai passar por um segundo ponto também que é importante, né, que às vezes são coisas que nos passam muito despercebidos sobre a vida espiritual, né? E esses pontos que nós vamos falar agora é aquilo que, infelizmente, quando as pessoas elas não têm consciência, boa consciência deles, infelizmente, muitas das pessoas, elas desistem da caminhada, porque elas começam a desanimar, porque o início da nossa caminhada, a gente tem esses sentimentos, isso é muito natural no início da caminhada, porque nós estamos sendo atraídos ainda pelo prazer, pelo sentimento, pela emoção. Mas quando Deus ele vai nos conduzindo ao amadurecimento, e é isso que nós estamos aqui, né, elencando esses pontos, né, para o nosso amadurecimento, quando a gente vai, né, crescendo nessa capacidade de intimidade com Deus, o próprio Deus ele já vai nos pedindo outras coisas. Agora, não mais só uma atração, mas agora ele pede aquilo, como falava, né, do amor filia, né, ele pede um comprometimento. Ele pede um amor um pouco mais aprofundado, um pouco mais elevado. E isso, né, isso vai depender da nossa capacidade de conhecê-lo. Porque assim, né, a gente só ama, como dizia Santo Agostinho, né, a gente só ama aquilo que a gente conhece. Então, se a gente não conhece a Deus, dificilmente a gente vai se comprometer para com Ele. É como uma relação de amizade que nós temos com uma pessoa que nós gostamos muito, né? Que a gente é muito amigo, né? Quanto mais a gente se compromete para com aquela pessoa, mais a gente se torna capaz de amar também aquela pessoa. A gente vai elencar alguns pontos, né, da vida espiritual, né? 3 pontos essenciais, né? Que para a gente ter consciência, e que no decorrer do nosso curso a gente vai também, né, aí, né, aprofundando um pouco neles. Se houver alguma dúvida, também a gente vai tirando essas dúvidas. O primeiro ponto é aquilo que nós chamamos, né, que deu até nome a muitos tratados de espiritualidade na antiguidade, né, que é aquilo que nós chamamos de mística e ascética. O que é mística e ascética, né? São vias que, assim, né, que o próprio Deus nos propõe para que a gente possa crescer nesse amadurecimento. Se lembra quando a gente falou lá no início, né, de corpo, alma e espírito. A mística, ela é como que um meio que nós nos relacionamos com o transcendente, mas não só nos relacionamos com o transcendente de uma forma só de falar e escutar, mas também de vivência dos mistérios do transcendente, de Deus, né, dos mistérios de Deus. E essa é uma coisa que muitas vezes nos assusta. Nos assusta por quê, né? Não porque é uma coisa que só acontece, é uma coisa extraordinária, não. Mística e ascética, a mística é algo muito natural na nossa vida, porque é natural no ser humano a faculdade espiritual. Então, assim, nós já temos
uma vida sobrenatural sobre essa terra. A gente precisa tomar a consciência disso, ter consciência disso. Por isso que os livros, né, de vida espiritual vai dizer, né, que nós aqui nessa terra, depois de batizados, nós já começamos a viver uma vida eterna começada aqui nessa terra. E a mística, ela nos propõe isso, né? Essa vivência na nossa própria carne dos mistérios de Deus. A gente pode dizer, né, que a mística é aquilo que né, é Deus que vai nos conduzindo, podemos dizer assim, né? E a ascética, né, é o caminho que nós vamos nos propondo para ali nos exercitar, porque a palavra ascética, né, do grego, né, ela remete a isso, né, a exercício, né, a esforço. E nós precisamos disso, né, porque salvação, santidade, reino dos céus é uma união de duas coisas essenciais: graça divina e liberdade humana. Se não tem a graça e liberdade, não tem salvação. Deus quer nos salvar, mas se a gente não quiser a salvação, Deus não pode fazer nada, porque Ele respeita a nossa liberdade, que é o grande dom que Ele nos deu. Por isso que é importante, né? Como que isso aqui se manifesta na nossa vida, né? Às vezes Deus nos propõe, né, aquilo que São João da Cruz, num livro dele chamado Noite Escura, vai falar, né, sobre as purificações passivas. O que são as purificações passivas? As purificações ativas são aquelas que nós nos propomos a fazer, né? Uma penitência, uma abstinência. Nós vamos lá, né, fazendo alguns propósitos. Isso é uma purificação ativa, onde nós escolhemos voluntariamente fazer aquela tal ação que nós precisamos aprender a aceitar na nossa vida. E isso é essencial. Por isso que a mística, ela acontece na nossa vida de uma forma muito natural, porque em vários momentos do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, da nossa vida, Deus nos propõe essas purificações passivas, nos propõe essas participações no mistério dele, no mistério de Cristo, por exemplo, né? A paixão, né? O sofrimento, né? E aí quando a gente vai crescendo no entendimento sobre a mística da vida cristã, aí a gente começa a deixar de reclamar daquilo que nós vivemos e começamos a entender que o que nós estamos vivendo nada mais é do que aquilo que Deus está nos oferecendo para o nosso crescimento. E aí, sim, né, essa é uma capacidade mística de entender a nossa realidade, entender a nossa própria vida, né? É quando nós conseguimos perceber o mistério de Deus acontecendo unido à nossa própria carne. Isso é um grande dom, né, que Deus nos dá, mas também é algo que a gente precisa, né, conhecer para que a gente possa entender, né, como que isso acontece também na nossa vida. A ascética, né, são aquilo que a própria Sagrada Escritura, o próprio Cristo nos indicou, né, como caminho, né, de virtude para alcançar aquilo que é um equilíbrio interior, né, que tem a ver, né, lá, né, com aqueles desejos interiores, por exemplo, né, a busca da virtude, né, da justiça, da temperança, da prudência, da fortaleza, a busca do amadurecimento do dom teologal, né, da virtude teologal da fé, né, através da relação da vida de oração, da esperança, né, do conhecimento dos novíssimos, né, daquilo que né, o reino dos céus, né, dessa convicção, né, da capacidade de caridade, e assim como outras virtudes humanas também, né, estão vinculados aqui à ascética, né, nessa prática desse exercício que nós precisamos ter diariamente para ir, né, como que ali equilibrando a nossa vida, né, como vai dizer, né, o próprio Aristóteles, né, tempos antes de Cristo, dizendo, né, que a virtude está no meio, né, no equilíbrio. E realmente isso nós precisamos ter convicção, porque a nossa vida, ela depende disso, né? A vida virtuosa é aquilo que nos une cada vez mais a Deus, né? Porque a vida virtuosa é a vida perfeita, é a vida da qual Deus, né, propôs para que a gente pudesse aqui nessa terra, né, caminhar em direção ao reino dos céus, né? A vida virtuosa nada mais é do que a manifestação, né, podemos dizer assim, né, a expressão, a manifestação daquilo que né, a perfeição da imagem e semelhança de Deus em nós, da qual nós fomos criados. Então, essas são as duas primeiras coisas, né, importantes, a mística e a ascética. Depois, né,
como segundo ponto, nós temos aí aquilo que nós chamamos de espiritualidade. Espiritualidade e carisma, que também são duas coisas essenciais, né? Geralmente quando as pessoas elas desanimam na sua caminhada por falta de conhecimento disso aqui, ó, da espiritualidade e do seu carisma. Por quê, né? Se a gente for para a gente entender melhor o que é espiritualidade e carisma, espiritualidade, o que é espiritualidade? É a capacidade, né, ou podemos dizer, a via de relação que nós temos com Deus. É a forma que nós nos alimentamos de Deus. Isso é essencial para a nossa vida. Enquanto a gente não encontra a nossa espiritualidade, infelizmente, nós tendemos sempre a voltar aos pecados passados, à vida velha, começamos a permitir com que os prazeres da carne sejam aflorados, porque o que realmente fundamenta a nossa vida é a espiritualidade. O carisma, né? O carisma, um pouco, né, diferente da espiritualidade, né? A espiritualidade é a forma que nós nos alimentamos de Deus. Tem a ver com essa... A gente pode fazer um gráfico, né? Assim, né? Que, com uma setinha para cá, uma setinha para cá. A espiritualidade é essa relação assim, ó, vertical. A relação vertical. O carisma já é um pouco diferente, porque é a relação horizontal. Por que uma relação horizontal, né? A espiritualidade é a forma que nós nos relacionamos com Deus, nos alimentamos de Deus. O carisma é a forma que nós alimentamos o nosso próximo de Deus. Por que alimentamos o nosso próximo de Deus? Porque os dons que nós temos são dons do próprio Deus. É o próprio Deus em nós que manifesta os seus carismas. E isso o próprio São Paulo vai dizer, né, na carta aos Coríntios, né, sobre os dons e os carismas, né, que é o mesmo Espírito Santo que faz, né, brotar, né, os dons, né, diferentes dons na vida, né, das pessoas, né, e principalmente dentro da igreja, para o bem comum. Né, e isso é essencial para a nossa vida. Nenhum dom que nós temos é para nós mesmos, porque os nossos dons eles podem até nos perder se a gente não coloca a serviço do nosso irmão. Por quê? Porque por achar que eu tenho aquele dom, eu posso cair numa soberba, né? Num orgulho, achando que eu sou melhor do que os outros. E aí eu posso acabar perdendo a salvação por ter muitos dons. Por quê? Porque eu não fui capaz de servir o meu irmão com esses dons. Por isso que é importante essas duas realidades aqui, né, de espiritualidade e carisma. Aí a gente pergunta, né, mas como que eu vou descobrir a minha espiritualidade, qual é o meu carisma? Isso é um exercício, né, místico e ascético, né, de reflexão e também, né, de oração, né, para que a gente possa pedir a Deus também para ir nos conduzindo para o entendimento, né, disso que é, né, a nossa espiritualidade e o nosso carisma. Uma coisa que é muito importante, né, a igreja ela nos indica algumas formas, né, para que a gente possa encontrar, né, a nossa espiritualidade, né, e também, né, ir descobrindo, né, os nossos carismas. E é interessante, primeiro, antes de falar dessas formas, da gente entender, né, vou só apagar aqui, depois eu vou escrever carisma embaixo. Por exemplo, a espiritualidade, existem 3 âmbitos de espiritualidade. 3 âmbitos importantes para a nossa vida espiritual, da espiritualidade. O primeiro âmbito né, a gente parte, né, a gente pode dizer assim, de um macrocosmo para um microcosmo, podemos dizer assim. Né? O primeiro âmbito, né, dessa espiritualidade é a eclesial,
que é a espiritualidade da igreja. Isso a gente precisa ter a consciência, né? E como que se manifesta essa espiritualidade eclesial? Principalmente através da liturgia, né? A liturgia dominical, né? Semanal, onde a gente vai celebrando os mistérios de Cristo, né? E é claro, né? Essa espiritualidade eclesial, ela está fundamentada no mistério pascal de Cristo, né? E a gente pode dizer, né, unir a esse mistério pascal, né, podemos dizer assim, né, vida, assim, né, a vida, né, paixão, morte e ressurreição de Cristo, né? Aqui está, né, a espiritualidade da igreja, né, essa espiritualidade pascal. Depois nós temos um pouco mais abaixo uma espiritualidade que é a espiritualidade comunitária. Comunitária. O que seria essa espiritualidade, essa comunitária? O que seria essa espiritualidade comunitária? Essa nós vemos, por um exemplo, né, na Antiguidade, né, quando as grandes ordens foram sendo, né, fundadas, por exemplo, há muitas pessoas que não tinham vocação para a vida religiosa, mas elas se sentiam atraídas àquela vivência daquela espiritualidade, daquelas ordens, os beneditinos, os franciscanos, os dominicanos. Por isso que essas ordens elas foram gerando várias ordens terceiras, né, terciárias, né, para os leigos também, né, viverem aquela espiritualidade. Então, essa espiritualidade comunitária ela tem a ver com isso, com um grupo pequeno. Uma comunidade, uma espiritualidade onde nós vivemos em fraternidade, contemplando e experimentando aqueles mesmos mistérios, por uma forma de oração particular, por práticas espirituais particulares também, e aí vai depender daquilo que realmente o coração de cada um, né, anseia e se sente atraído, né? Então, isso aqui, aí é claro, né? Essas coisas hoje nós temos, né, as pequenas comunidades, nós temos várias expressões aí, né, de espiritualidades, né, comunitárias, né? A espiritualidade mariana, a eucarística e assim muitos outros âmbitos, né, de espiritualidade também comunitária, né? Depois nós temos esse terceiro âmbito, né, que é o terceiro âmbito, que é a espiritualidade pessoal. E isso aqui que nós precisamos aprender a alcançar. Porque às vezes a gente, é claro, né? Às vezes a gente é inserido na vivência, geralmente na vida espiritual, a gente é inserido pelos mistérios da igreja, né? Por esse mistério pascal, pela vida litúrgica da igreja, né? E a igreja ela vai nos inserindo a essa vida espiritual. Depois a gente acaba se sentindo atraído por uma expressão de espiritualidade, né? Um grupo que a gente se sente de repente bem ali e aquilo ali corresponde o nosso anseio interior, né? Isso é muito importante também a gente ter consciência, né? A gente se sente atraído por algumas coisas, né? Alguns mistérios particulares da vida de Cristo, mas só que às vezes a gente não acaba parando aqui, ó, nessa espiritualidade comunitária, e a gente vive assim, né? E isso é um grande perigo, porque o que pode acontecer aqui, né? A gente não mais ir para esse ambiente comunitário, fraterno, para ter uma experiência de espiritualidade mística com Cristo, de tocar o mistério de Cristo. E a gente pode, infelizmente, cair no grande erro de ir para aquele grupo, ir para aquele ambiente ali, só por causa daquelas pessoas que estão ali, né? Aí que está o grande perigo. Por isso que, nesse momento aqui, que há a grande evasão, né, das pessoas, dos grupos e assim, né, dos ambientes, né, de espiritualidade comunitária. Por quê? Porque esse ambiente aqui, ele precisa formar a pessoa na espiritualidade pessoal dela. E o que é essa espiritualidade pessoal? Geralmente, quando nós temos um encontro pessoal com Cristo, nós somos atraídos por isso, por essa espiritualidade pessoal.
Às vezes a gente não entende muito. Só que quando nós tivemos o encontro com Cristo, nós fomos atraídos por alguma coisa em Cristo nos atraiu. O que acontece é o quê, né? O que acontece é que, como é tudo novo para a gente começa a pesquisar coisas, ler coisas, conhecer coisas, e a gente começa a direcionar o nosso foco para um monte de coisa que, às vezes, nos tira o foco daquilo que é próprio de cada um de nós. Por isso que São João, né, no livro do Apocalipse, lá, se eu não me engano, no capítulo 3, em uma daquelas cartas que ele se dirige a alguma daquelas igrejas lá da Grécia, né, ele vai, primeiro, né, vai elogiar, né, a igreja, né, falando sobre as virtudes da igreja, e depois ele vai dizer, mas uma coisa eu tenho contra ti, né, porque perdestes o primeiro amor. Né? E é isso que a gente precisa entender, né? A espiritualidade pessoal é esse primeiro amor, né? Que às vezes a gente vai precisar, né, voltar, né, fazer esse esforço de refletir sobre o nosso primeiro encontro com Cristo, refletir, né, sobre esse primeiro amor, o que nos atraiu a Jesus Cristo, né? E aí a gente vai como que entendendo. Então, assim, para que a gente possa alcançar essa espiritualidade pessoal, que é, né, a nossa própria espiritualidade, né? E é claro, né, que quando nós encontramos a nossa própria espiritualidade, aí a gente consegue viver muito melhor a espiritualidade do grupo fraterno, porque a gente consegue perceber a presença de Deus ali. E a gente consegue muito mais viver a espiritualidade da igreja, os mistérios, o mistério pascal de Cristo, onde a gente consegue, né, ir nos aprofundando. Por quê? Porque a nossa própria espiritualidade é como se fosse olhos que nos dão a capacidade de enxergar tudo segundo aquela forma própria nossa, que é a espiritualidade. E a gente começa a sobrenaturalizar tudo na nossa vida, tendo essa grande capacidade de sobrenaturalização das coisas na nossa vida, né? E para que a gente possa alcançar, né, o conhecimento dessa espiritualidade pessoal, a igreja ela nos ensina três coisas importantes. E quais são essas três coisas? Né? A primeira é a reflexão, né, sobre o mistério de Cristo. Às vezes, quando a gente teve lá, né, a gente fez um encontro, teve um encontro pessoal com Cristo, a gente precisa tentar lembrar o que em Cristo, qual mistério de Cristo nos atraiu, nos encantou. E isso pode ser vários mistérios, né? Às vezes o mistério da pobreza de Cristo, da vida pública de Cristo, de pregar, né, de anunciar o Evangelho, ou, sei lá, um mistério que tem a ver, né, ali também, né, com algumas coisas que estão, e a gente precisa refletir sobre isso, né? A primeira coisa que a igreja nos ensina é isso, né? Refletir sobre os mistérios. Qual o mistério de Cristo nos atraiu? Qual foi o mistério de Cristo que nos atraiu? Depois, né, a segunda coisa que a igreja nos ensina a refletir, né, que é sobre uma passagem, né, da Sagrada Escritura, né? A passagem da Sagrada Escritura que nos atrai, que de alguma forma responde, né, os nossos anseios. Todos nós temos isso, mas é claro, se a gente não lê a Sagrada Escritura, a gente não tem como alcançar isso também. Né? Por isso que é muito importante, né, ter essa assiduidade, né, em ler a Palavra de Deus, porque quanto mais a gente lê a Palavra de Deus, mais a gente vai, né, a gente vai se encantando por aquilo que o próprio Deus, né, vai nos revelando. E, naturalmente, esse encanto vai nos atraindo até que a gente percebe, até na palavra de Deus, né, em uma daquelas passagens ali, que algumas coisas que vão nos atraindo e vão dando sentido à nossa vida. Depois, né, a terceira coisa, né, que a igreja nos dá, né, como reflexão, né, para descobrir a nossa própria espiritualidade é a vida dos santos. E essa aqui, né, os santos da igreja, né? Por isso que a igreja ela canoniza, né? Ela ali, né, diz, né, que porque os santos são aqueles que alcançaram um grau de identificação com Cristo, né? Então assim, né, a gente não segue aquele santo, a gente está seguindo Cristo,
mas a gente, pelo exemplo daquele santo, a gente segue ele porque a gente sabe que ele seguiu a Cristo, né? Então, assim, né, por isso que sempre no início da nossa caminhada, a gente deveria ler mais a vida dos santos. E isso é importante para a nossa vida, né? Quando a gente vai, né, entendendo, né, a vida dos santos, e isso é bem interessante porque todos nós temos um santo de devoção. E esse santo de devoção é aquele que é responsável, né, por, às vezes, nos indicar algumas coisas do mistério de Cristo que ele viveu, que de certa forma nós também vivemos. Então, quando a gente tem um santo de devoção, a gente precisa refletir mais, ler mais sobre a vida desse santo e perceber nesse santo de devoção o que nos atrai a ele. Quando a gente vai entendendo isso, a gente começa a perceber algumas coisas. E aí essas passagens da Sagrada Escritura, elas começam a ficar mais claras na nossa vida, diante dos nossos olhos, e, é claro, os mistérios de Cristo que fazem parte da nossa vida, para essa vivência mística, né, de viver a vida de Cristo na nossa própria carne, começa também, né, a se tornar mais real em nós. Mas é por isso que é necessário, né, esses três exercícios aqui, né, de reflexão sobre a nossa espiritualidade. E depois nós temos, né, também, né, a questão do carisma. Vamos colocar aqui, né, carisma. Como dizia, né, a espiritualidade é essa forma que nós temos de nos alimentar de Deus, né, de fortalecer a nossa caminhada, a nossa vivência em Deus. O carisma, como dizia também, o carisma, ele é esse dom de Deus em nós para que a gente possa servir Cristo no nosso próximo. E aí nós vamos percebendo também, né, como que Deus ele vai dando, né, esses dons a cada um de nós. E é uma coisa importante, como São Paulo diz, né, todo dom, todo carisma, isso está lá na 1 Coríntios, capítulo 12, lá, né, de 4 a 7. São Paulo vai falar muito bem sobre isso, sobre os dons e carisma. Ele vai dizer, né, que todo carisma é dado para o bem comum, dado para comunidade. E isso é importante, né? Isso quer dizer o quê, né? Que todo carisma, todo dom de Deus é um dom de complementariedade. Por quê, né? Nós não temos a ideia, né, que São Paulo vai dizer, né, do corpo místico de Cristo, né? Cada membro é um membro diferente desse corpo. E, naturalmente, né, os membros unidos, eles se completam, porque a mão não faz o que o pé faz. E nem o pé faz o que a mão faz. Mas quando eles estão unidos, o pé leva o corpo, né, e a mão, né, até onde ela precisa ir, né? E assim também, né, muitas outras coisas, assim, essa capacidade de complementariedade ocorre, né, na vida da igreja. Por isso que todo dom, todo carisma, ele é para a comunidade, é um dom gratuito de Deus, né? E é claro, né, não é algo que é do nosso esforço, não. A gente tem como, de alguma forma, assim, pelo nosso esforço, pelo nosso exercício, a gente tem a possibilidade de aprimorar os dons e carismas na nossa vida. Mas é o próprio Deus que nos dá, né, esses dons e esses carismas, né? E a gente tem 3 graus também, né, de dons e carismas, né, que tem a ver, né, basicamente com aquela realidade, né, de corpo, alma e espírito também, né? A gente tem os dons, os carismas, né, é ali, né, as habilidades, motoras, as habilidades motoras, né? Assim, todos nós, né? É claro, uns mais, outros menos. Por exemplo, o dom de tocar um violão, por exemplo, é uma habilidade motora, é um dom de Deus, é um carisma. Então, para realizar, né, tem gente que não consegue. Por quê? Porque não tem um dom motor, né, suficiente para realizar tal coisa. Assim
como muitas outras realidades também, né? A capacidade, né, de praticar um esporte ou, de repente, de um serviço manual também, né, de artesanato, ou então alguma coisa assim relacionada à capacidade, às capacidades motoras, né? São carismas que podem ser aprimorados. Depois nós temos também, né, habilidades ou dons, né, intelectuais. Intelectuais, que são importantes também, né? Pessoas que têm facilidade, né, de, às vezes, facilidade de entender as coisas, né? Capacidade de fazer síntese, pessoas que têm, né, essa capacidade de estudar, né, e depois transmitir, né, aquilo que aprendeu, né? Então, assim, são capacidades intelectuais de investigar também mais ainda, né? Imagina, né, existe dons do Espírito, né, do Espírito Santo, né, a inteligência, a ciência, a sabedoria, que têm a ver com essa realidade aqui, né, dessa capacidade de dons intelectuais, né, e esses dons do Espírito eles vão potencializando isso aqui, essa capacidade intelectual, para que a pessoa ela possa entender, compreender mais os mistérios de Deus, os mistérios divinos. E depois nós temos os dons espirituais. Pessoas, né, que têm, sabe, existem pessoas, né, que têm um dom de cura, né, o dom de fazer uma oração, o dom de consolar, né, o dom de, sei lá, algum, até, né, o dom, né, por exemplo, de assim, né, de pela meditação, né, alcançar, né, uma profundidade, né, tanto, né, da vivência quanto também do entendimento, né, daquilo que é a própria Sagrada Escritura, um dom espiritual também, que tem a ver, né, que pode ser também, né, fundamentado pela capacidade intelectual, mas nem sempre, assim, a gente olhar na vida da igreja, existem muitos santos que, assim, né, que intelectualmente eles não, assim, né, não eram, assim, né, tão intelectuais, mas tiveram a capacidade espiritual de investigar e de falar sobre coisas de uma forma simples e muito profunda. Então, assim, a gente vê que são dons espirituais, né? O dom, né, de abrir, né, os corações, e são vários dons, né, aptidões espirituais. Mas, como a gente já falou, né, tudo isso aqui são dons de serviço para a comunidade, dom de serviço para o próximo. Por isso que nós precisamos também aprender, né, isso, né, aprender a descobrir quais são os nossos dons. E não, como diz lá, né, a parábola que Jesus Cristo nos ensina, né, o dom é a parábola dos talentos. Né? A gente não pode enterrar o nosso talento. E a gente precisa fazer com que ele se multiplique. E como que a gente multiplica o talento? Como que a gente multiplica o dom? A gente não, assim, humanamente falando, a gente não tem como multiplicar o dom. A gente pode aprimorar pelo nosso esforço, pela nossa dedicação, auxiliados pela graça, a gente tem como aprimorar esses dons. Motores, intelectuais, espirituais, a gente tem como fazer isso, né? Deus nos dá a capacidade disso, mas a multiplicação do talento só há uma forma, né? Quando nós aprendemos a transmitir esse carisma, esses dons ao nosso próximo. A gente só tem como multiplicar o talento na vida do nosso irmão. Por isso que a vida de igreja é essencial para a gente crescer nessa intimidade com Deus, nessa capacidade de transmitir o amor de Deus, de amar a Deus e amar o nosso próximo. Né? Então, assim, né, basicamente, né, acho que a gente já foi até demais do nosso tempo, né, de hoje, né, já deu mais de 1 hora de reflexão, né, sobre as nossas sobre esse pequeno curso que a gente está dando, né, sobre esses pontos, né, da vida espiritual, mas só para que a gente possa ter, né, depois vocês podem colocar, né, algumas perguntas, a gente vai ver uma forma de responder essas perguntas também, né, tirar algumas dúvidas, para que assim também a gente possa ir crescendo junto, né, na reflexão sobre essas coisas. Né. Faltou o terceiro ponto aqui, mas como
nosso horário está um pouco avançado. Na semana que vem, a gente dá continuidade, né, a esse terceiro ponto, né, que também, né, como elemento importante, né, para a nossa vida espiritual, né, que esse terceiro ponto será, né, as três vias, né, que é a via purificativa, iluminativa e unitiva. E semana que vem a gente vai entender um pouquinho melhor, né, sobre essa realidade. Então, porque a gente possa, né, também, né, a partir, né, dessa reflexão, né, sobre esses pontos que nós elencamos aqui, a gente possa também, né, no decorrer da nossa semana, ir refletindo e meditando, pegando a Sagrada Escritura, né, lendo mais a Sagrada Escritura, para que a gente possa ir aprofundando na nossa intimidade com Deus, né, descobrindo, né, principalmente, né, como dizia, né, a nossa espiritualidade, o nosso carisma, para que a gente possa ser mais capaz de participar da vida mística em Deus e, é claro, nos esforçar cada vez mais na busca de virtudes. Então, isso é muito importante para cada um de nós, né? Agradeço a todos, né, a paciência de todos, estar aí acompanhando a gente até agora, né? Tem como um último aviso, né? Na sexta-feira nós teremos, né, no horário de 8h30, né, 20h30, né, um talk show, né, apresentado pelos nossos seminaristas. Então, também a gente espera, né, a presença de todos também nesse momento, onde nós estaremos batendo um papo, né, os nossos seminaristas estarão batendo um papo, também, né, sobre a vida da nossa igreja, da nossa paróquia também, que completa, né, esse grande tempo, né, de existência aqui no nosso território também. Então, agradeço a todos, né, vamos dar a bênção final, né, para que a gente possa também, né, essa bênção ela possa tocar o nosso coração, né, iluminar a nossa mente, para que assim também a gente possa conseguir colocar em prática o que hoje nós refletimos. O Senhor esteja convosco, no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria e dos santos anjos, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Uma boa noite a todos.